O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, como falávamos na semana anterior, após terminar a vida de Paulo, vamos abordar pelo menos algumas cartas de Paulo. Das cartas de Paulo, talvez 3 se destacam. A primeira é a 1 Tessalonicenses, a comunidade tessalônica, porque é a primeira carta e é também o primeiro escrito do Novo Testamento. Também, ao lado delas, Coríntios, que é aquela que aparece mais a questão e a problemática pastoral. E, por fim, a carta aos Romanos, que é a mais teológica de Paulo. Vamos ver 1 Tessalonicenses hoje, pelo menos uma parte. Como eu dizia, a primeira carta aos Tessalonicenses, Tessalônica é uma cidade à beira do mar Mediterrâneo de alta circulação, perto de um porto com cerca de 40, 50 mil habitantes. Essa carta utiliza material tradicional, especialmente fórmulas de confissão de Paulo, ou seja, fórmulas anteriores. No capítulo 1, versículos 8 e 9, diz Paulo, eles mesmos contam qual acolhimento da vossa parte tivemos e como vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperardes nos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo nos livra da ira futura. Devo também lembrar que havia 2 comunidades que Paulo as considerava mais estreitamente ligadas ao seu coração, as prediletas. A principal era Filipenses, que também é uma carta importante, mas em segundo lugar a carta aos Filipenses. Então, essa carta aqui, né, testemunha importante do Evangelho no período entre a morte e a ressurreição de Jesus e as obras escritas do Novo Testamento entre 30 a 50 depois de Cristo. É a mais antiga prova literária da importância atribuída à morte e à ressurreição de Jesus pelos primeiros cristãos. Do ponto de vista doutrinário, temos então as seções escatológicas, que se referem ao fim, seções escatológicas da carta, que se referem também à parousia, a segunda vinda de Cristo, e o dia do Senhor. São as mais frequentemente discutidas entre todas as passagens dessa carta. As expectativas escatológicas dos primeiros cristãos, mas em terminologia apocalíptica, uma linguagem simbólica a não ser tomada ao pé da letra. Vamos nos adentrar na carta, olhando então o capítulo 4, versículos 13 a 18. Diz assim: Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Vamos ver, então, depois o significado mais importante disso aqui, desse texto, que se refere ao medo que, ao falecerem, tinham os tessalonicenses de não encontrarem os seus entes, parentes, pessoas mais queridas. Aqui Paulo está começando a responder. Também no capítulo 5,
Versículos 1 a 11, que eu vou ler agora, é outro texto que fala da parousia, do dia do Senhor. Parousia é a segunda vinda de Cristo. No tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado escrever-vos, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão noturno. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Vós, porém, meus irmãos, não andais em trevas, de modo que esse dia não vos surpreenda como ladrão. Pois todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiemos, e sejamos sóbrios. Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga, embriaga-se de noite. Nós, pelo contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e da caridade, do capacete da esperança da salvação. Portanto, não nos destinou Deus para a ira, mas sim para alcançarmos a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que nós, na vigília ou no sono, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, e edificai-vos mutuamente, como já fazeis. Então vejam, temos aqui duas passagens consideradas entre as mais importantes, né? Do ponto de vista literário, eu repito, é o mais antigo documento cristão à nossa disposição. Não temos antes dele nenhum escrito, nem os evangelhos que começam em torno do ano 70. Vamos ver a data depois dessa carta. Essas cartas é um experimento em escrita cristã. É um experimento que se faz São Paulo pela primeira vez, comunicando-se com essa comunidade que lhe era tão querida. É um tipo de carta pessoal, de acordo com as normas das cartas pessoais do mundo helenístico. Uma comunicação essencialmente ad hoc, no local, na circunstância. Isso, o estudo das cartas chama-se epistolografia. Paulo segue, mas não se prende aos modelos de carta que ele encontra na época. A evangelização em Tessalônica tinha se dado na segunda viagem missionária de Paulo, e após a evangelização de Filipos e expulsão de lá. Paulo tinha sido expulso de Filipos. Segundo o livro dos Atos, capítulo 16, versículos 16 a 40. É quando ele vai chegar então a Tessalônica. Filipos também era uma cidade grande e à beira do mar Mediterrâneo. Chegam lá, em Tessalônica, Paulo e Silas, onde havia uma sinagoga, onde ele pregou 3 semanas. E o impressionante é que em 3 semanas essa gente se converteu e depois nós vamos ver, adquiriu uma fé que era exemplo para toda a Macedônia, a sua região. Foram muito bem acolhidos, Paulo e Silas. Mas expulsos partem para outras cidades. Bereia, se alojaram na casa de um tal de Jasão, em torno de 40 ou 50, não temos certeza. Após a Assembleia de Jerusalém, se dá a evangelização de Tessalônica. De noite, poucos irmãos convertidos os fazem partir para Bereia. Judeus de Tessalônica os perseguem, segundo a primeira carta Tessalônica, capítulo 2, versículo 15. O que diz aqui? Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e perseguiram a nós, desagradam a Deus e são inimigos de toda a gente. É o que Paulo está falando aos Tessalonicenses, quando já tendo saído de lá escreve a carta. Há diversos ecos nessa carta de origem judaica. Paulo era judeu. Fala-se na sinagoga, fala-se nas categorias da ira divina, do dia do Senhor, que é algo dos judeus, e do reino de Deus, que também é judeu, segundo a expressão. Metáfora sobre o uso das trombetas e das nuvens, que provém da apocalíptica do Antigo Testamento e também judaica.
Paulo não se detém em explicá-los, é sinal que já conheciam. Então, é uma comunidade judaica, mas alguns cristãos terão então essa origem judaica. A carta provavelmente seria do fim dos anos 40 e início dos anos 50, mais precisamente 50, 51 depois de Cristo, quando Paulo escreveu em Corinto essa carta aos Tessalonicenses. Mas é discutido. Não se sabe com segurança, porque o relato que tem aqui é um pouco questionado, Talvez o tempo reduzido a 3 semanas seja curta. A tendência, porém, ainda é acreditar mais o que diz em 1 Tessalonicenses. Quando que foi escrito? Nós temos noção, como eu dizia já às vezes passadas, a partir da carta aos Gálatas, capítulo 1 a 2, ou seja, a missão em Tessalônica entre as 2 visitas a Jerusalém, segundo Gálatas 1:18 e 2:1, são os 14 anos entre sua chegada nas áreas da Síria e da Cilícia e do seu retorno a Jerusalém para a Conferência Apostólica ou o Concílio de Jerusalém, que decide o futuro do cristianismo. Então, o que nós temos? Paulo vai de Filipos da Via Inácia até Tessalônica. A Via Inácia era uma enorme estrada que ligava Roma e ia até a Grécia, segundo 1 Tessalonicenses 2:2, Filipenses 4:16. Eventualmente a levava até Atenas essa estrada, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Então, Atos, capítulo 17, versículos 10 a 11, apresenta uma parada intermediária em Bereia, mas a parada subsequente a Tessalônica foi Corinto. Então há uma certa controvérsia de dados que não cabe aqui esmiuçar. A missão em Corinto foi em torno de 45 depois de Cristo e serviu como base para a missão paulina em Acaia. Portanto, a missão em Tessalônica foi no início dos anos 40 e a correspondência em meados dos anos 40 de Atenas e Corinto. Então, Paulo em Tessalônica, como noutras comunidades, trabalharam, Paulo e sua equipe, para sustentar suas metas pastorais, segundo o capítulo 2, versículo 9, evitar a avareza, ou seja, não se beneficiar daquilo que ele obteria daqueles que eram convertidos, não querendo colocar cargas nos receptores, aqueles que recebiam o evangelho, e nos seus pregadores. O resultado é uma separação dos convertidos em relação aos vizinhos, que pode causar tensão e hostilidade por parte da população em geral, e isso realmente acontece. Façamos o nosso breve intervalo para que possamos continuar, então, ainda com as razões da carta. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação
nós víamos a evangelização em Tessalônica. As razões da carta agora, esse ponto seguinte, nos mostra que Paulo enviou Timóteo em seu lugar, de Atenas a Tessalônica em seu lugar, conforme o capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 6, e vai a Corinto, onde Timóteo junta-se a ele, segundo o livro dos Atos, capítulo 18, versículo 5. Daí ele escreve motivado pelo relato de Timóteo. Timóteo tinha visto a maravilha que era o resultado da evangelização em pouco tempo na cidade de Tessalônica. Notícias encorajantes por ele trazidas sobre o desejo dos tessalonicenses de rever Paulo e a adesão ao Evangelho, mas relata também alguns mal-entendidos na fé entre os membros da comunidade sobre o destino dos que haviam morrido. Como seria isso? Capítulo 4, versículo 13, era uma grande interrogação. Então Paulo já dá a resposta que nós lemos no início desse programa de hoje. Não quero que eles ignorem aquilo que acontece com os mortos. Então, há dificuldades a respeito do encontro final com Cristo. Como se encontram os que já morreram com os que estão vivos aqui na parousia, como já tínhamos falado. Paulo fala sobre sua lembrança e sua separação dos tessalonicenses por um breve período, capítulo 2, versículo 17. Talvez a carta foi escrita logo após sua estada em Jerusalém. Isso quanto, então, às razões da carta. Há duas finalidades distintas na carta. Primeiro, o agradecimento pela adesão e a pregação de Paulo e dos colaboradores. Segundo, interrogações sobre o fim da vida humana. Há uma necessidade de corrigir alguns entendimentos insuficientes em sua ocasião da primeira evangelização e superar a distância que os separa da comunidade. Ou seja, então, temos agradecimento e resposta a interrogações dos coríntios. Hoje se tem por Pacífico, que é uma carta realmente escrita por Paulo, que é uma carta que revela um espírito de unidade, não são mais cartas sintetizadas numa, porém, algumas questões que interrogam e que nós não vamos abordar aqui, mas se refere ao capítulo 2, versículos 13 a 16, ao capítulo 5, 1 a 11. Isso aqui é analisando o vocabulário e o estilo de escrever. 5, 1 a 11 é repetição de 4, 13 a 28. Então, a carta tem um caráter composto. Havia uma missiva anterior, no capítulo 2, 13 a 4, 2, onde foi inserida uma carta posterior, segundo o capítulo 1, 1 a 2, versículo 12, mais capítulo 4, versículo 13 a 5, versículo 28. 1 Tessalonicenses representa uma missiva virtualmente completa sobre Paulo a Tessalônica. É difícil determinar quando, entre Corinto, antes de Atenas, foi escrita essa carta, mas se constata alto grau de vulnerabilidade entre os filipenses. Capítulo 3, versículo 3 a 5, que já lemos, fala em divindades anteriores, das quais eles se converteram. Não podendo visitar Tessalônica, aqui fala-se que o Satã é dito ser o obstáculo, segundo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo e outros visitam Atenas e decidem enviar Timóteo para investigar a sobrevivência da comunidade, o qual retorna com boas novas. Então, Paulo, a partir daí, escreve e expressa seu mútuo afeto. É daquelas cartas que Paulo explicitamente expressa um bom afeto, um grande afeto. Expressa também sua intenção de retornar para suprir mais inscrições, uma vez que 3 semanas é muito pouco, e é uma breve exortação que a comunidade continue com o que recebeu em nome de Jesus, capítulo 4, versículos
1 a 2. Depois, se nós formos olhar segunda carta aos Tessalonicenses, é possível um lapso de tempo e é uma carta completa. No capítulo 4, versículos 9 e versículo 13, no capítulo 5, versículo 1, há uma resposta a questões recebidas da comunidade. Fala Paulo agora a respeito disso, a respeito daquilo. Então, o que diz Paulo? Paulo aprova seu compromisso com Deus, no capítulo 2, versículo 11, seu comportamento sem envergonhar-se, que o amor justifica o pedido de sua imitação, capítulo 1, versículo 6, e sua conduta como pai para seus filhos, capítulo 2, versículo 11, exemplar hospitalidade que teve, pela qual ele agradece, capítulo 1, versículo 6 ao 9, e fala que não há evidência de opositores na comunidade, como em Gálatas e 2 Coríntios, que são as duas cartas mais polêmicas, né, e que revelam o maior conflito de todo o epistolário paulino. Há, provavelmente, uma origem da comunidade nos gentios, aqueles que não eram judeus, segundo o capítulo 1, versículos 9 a 10, mas somente capítulo 2, versículos 14 a 15, fala na oposição judaica, que pode ser uma interpolação, um acréscimo. Só contrário do resto da carta. Em contrário do resto da carta, que é de apoio, de afeto, de entendimento. Mas aqui temos também, então, essa oposição dos judeus. O que nós temos de 1 Tessalonicenses é isso e um pouco mais. Não vou abordar aqui, teria que se visualizar a estrutura, como é que se arquiteta, se monta a carta, né? Então, vamos passar para o contexto. Qual a realidade dos Tessalonicenses? Cidade de Tessalônica tinha sido fundada sobre a antiga Terme, em torno de 315 a.C., por Cassandro, general de Alexandre Magno. O nome da irmã de Alexandre e mulher de Cassandro era esse, Tessalônica. 168 a.C., romanos assumiram o controle após a batalha de Pídina, lá no norte. 146 a.C. se tornou a capital da província romana da Macedônia e sede proconsular. Então era uma cidade importante há muito tempo. No ano 40, a gente vê até pelas construções da antiguidade, os templos que tem lá, o templo a Poseidon, fica na beira da praia, que é um templo enorme, com centenas de metros de altura, com estátuas já, e um certo templo que já estão em ruínas, mas enormes. Então, eles viviam o status de capital da província romana da Macedônia, atual Grécia, e sede proconsular. Em 42, nos aproximando do Novo Testamento, 42 a.C., ela recebe o estatuto de Civitas Libera, cidade livre, porque é alinhada com Augusto e Otaviano na Batalha de Filipos. Então, era uma cidade que não se opôs a nomes que terminaram derrotados entre os generais romanos e imperadores. Dos centros urbanos mais importante da época imperial estava, então, Tessalônica, por razões econômicas, comerciais e também políticas. Era um centro estratégico pela qual passava a principal a estrada que se chamava Via Inácia. Então, rumo ao Golfo Termaico, que ligava o Adriático à Ásia Menor. É uma cidade cosmopolita, com gente de todos os cantos. Havia judeus na sinagoga, na qual Paulo pregava, segundo Atos, capítulo 17, 1 a 3. Mas, foram descobertos santuários egípcios e romanos.
dedicados aos deuses Ísis, Serapis, Osíris e Anubis. Era um culto local, também de Cabire, com interesse escatológico, ou seja, o futuro. Era uma cidade religiosa, com interesse políticos religiosos em honraria a divindades e patrões. Tinha algum culto ao imperador da qual nenhuma cidade se escapava. Era um condicionamento, uma obrigação sine qua non. Caso não, resultaria então em repressão aos habitantes da cidade se não cultuassem ao imperador como Deus. Ela foi foi governada por 5 a 6 politarcas que exerciam o governo civil conforme uma inscrição da porta de Vardar na cidade. Prezados irmãos, entramos então na próxima vez, descrevendo melhor a cidade e a mensagem da carta de Tessalônica. Esperamos que, centrados nesse interesse da primeira carta, também da sua mensagem relativa ao fim do mundo, dos tempos, as realidades que virão, ela é de suma importância e de máximo interesse. Tenham todos uma boa tarde e um bom fim de semana. Na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Vem. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.